Antes mesmo de nós começarmos a entoar este cântico, eu vou só recordar o seguinte. Nós todas as semanas, todos os cultos dominicais, temos um momento de educação missionária. A nossa oferta missionária, do Euromissionário, não tem a ver com a oferta para o Departamento de Missões da Convenção Batista Portuguesa. A Associação de Expansão e Apoio Missionário tem estado a apoiar alguns projetos e os irmãos esta semana irão receber informação sobre mais uma missionária que o SEM está a apoiar. Aliás, na folha informativa já veio. E o que é esta oferta missionária? É o euro que nós colocamos aqui neste vaso. O objetivo é ajudar obreiros locais, muito especificamente, não no sentido mais vago, não no sentido vasto, mas pessoas em particular, trabalhos muito em particulares. Por exemplo, no Carregal do Sal, nós estamos a apoiar também com o sustento ao irmão Alexandre, que está a coordenar aquele trabalho ali no Carregal do Sal. E nós somos convidados a fazer uma oferta missionária. E não apenas uma oferta uma vez por ano, mas todos os domingos é um envolvimento que a nossa igreja quer ter, deseja ter em missões. E obviamente que é um desafio que cada um de nós pode responder como assim o desejar. E enquanto nós entoarmos este cântico, em que nós vamos louvar ao nosso Deus, dizer que Ele está elevado sobre a terra, ordeiramente nós vamos levantar-nos e trazer e colocar aqui a nossa oferta, o nosso contributo para este projeto, estes projetos em particular. Então convido a que possamos ficar de pé e entoarmos este cântico, ofertando também o Euromissionário, sabendo que ele tem esta finalidade específica de apoio a obreiros missionários em diferentes trabalhos. Filipenses capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 5 até ao versículo 11. Nós que queremos que o Senhor reine em nós, reine com aquela autoridade que só Ele tem, reine e revele todo o seu caráter, toda a sua grandeza em nós, encontramos na sua palavra o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vivemos crentes na concretização desta palavra. Desejamos viver, chegar ao dia em que, versículo 10, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. A nossa igreja quer viver este momento. A nossa igreja trabalha para este momento. A nossa igreja crê na concretização destas palavras. Por isso envolvemos-nos na propagação, na partilha do Evangelho, expressando o amor que o Senhor Jesus teve por nós. E é o que nós vamos agora entoar. Dizer aos outros, aos que estão ao nosso lado, levanta a tua voz. Fala do Senhor Jesus. E é este o desejo que queremos partilhar uns com os outros. Queremos que todos sintamos este prazer. Levanta a tua voz e fala de Jesus. falarmos do Senhor Jesus. E é o cântico que vamos entoar a seguir, estimula-nos isto mesmo, a ter fé, perseverança, porque nós confiamos que Deus trará o resultado. Então nós vamos entoar este cântico, semear a palavra. Se ela cai em terra boa,
nós vamos ter agora a oportunidade de ter um tempo de oração. Nós estamos agora a ver umas imagens que o Departamento de Missões partilhou connosco, com as nossas igrejas. E estas imagens dizem respeito ao trabalho que está a ser desenvolvido em São Tomé e Príncipe. Este que estamos a ver é o pastor João Ribeiro, pastor da Igreja Batista do Cacém, que esteve no passado mês de outubro em São Tomé e foi partilhar a literatura que foi enviada aqui de Portugal para São Tomé e Príncipe. Nós estamos a ver aqui a imagem da igreja, a Igreja Batista Nova Jerusalém. Nós temos também aqui, estas são as imagens da literatura que chegou. Margarida, temos uma imagem muito bonita de um barco. Este é o projeto do ensino pré-escolar que está a ser feito. Nós, só para parar um bocadinho atrás, podemos ir atrás. Nós aqui em Portugal temos a rede do pré-escolar a aumentar a nível nacional uma oferta pública. Em São Tomé e Príncipe não está a ser ainda assim como é aqui em Portugal. Então, a Igreja Batista está a desenvolver este projeto do ensino pré-escolar. E o nosso contributo, a Convenção Batista Portuguesa, está também a contribuir, e todos nós fazemos parte deste contributo para que este projeto possa ser uma realidade. Então, é aqui que chama a atenção para este barco. Tem sido um motivo de partilha da fé, do Evangelho. E estas pequenas mensagens, e para quem vem de uma zona piscatória, sabe que o barco tem sempre um nome especial. Às vezes é o nome da mãe, da filha, ou enfim, de alguém muito, muito importante na vida do dono do barco. E na vida deste irmão, Jesus é o Senhor. E ele partilha a sua fé, a sua crença. Irmãos, podemos avançar, Margarida. Então, estamos aqui a ver o material que chegou. O pastor João Ribeiro foi novamente levar. Já vimos esta à porta das instalações da Igreja Batista Nova Jerusalém. Aqui estão as instalações da igreja. E nós podemos agora ter um tempo de oração. É interessante que temos aqui as crianças do ensino pré-escolar. A sigla fica PEP, porque é o projeto do ensino pré-escolar. Podemos orar por missões. Quando nós falamos da Convenção Batista Portuguesa, nós estamos a falar de uma cooperação de igrejas, entre as quais está a nossa. Há 102, 73 anos, a Convenção Batista Portuguesa foi organizada e a primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu foi uma das fundadoras. Nós temos o privilégio de servir ao nosso Deus em conjunto com outras igrejas, em todo o nosso país. Estamos a falar do continente e ilhas. Nós todos juntos estamos a contribuir para o aumento, a expansão do Evangelho no nosso país e agora em particular em São Tomé. Irmãos, sintamos o prazer, o privilégio de fazer parte deste esforço cooperativo nacional para fazer com que o Evangelho seja pregado, seja anunciado em São Tomé e Príncipe, às crianças, aos adultos, aos jovens, os diferentes ministérios. E eu quero convidar a duas irmãs que ontem estiveram aqui também a orar por missões. E vou pedir à irmã Hermínia e à irmã Liliana que nos dirijam, à vez, numa palavra de oração, exatamente por este esforço cooperativo para que estas imagens que nós estivemos a ver e que nos foram enviadas pelo Departamento de Missões se tornem uma constante. Seja uma alegria, seja um estímulo. Não para a nossa oferta financeira, mas para a nossa oferta pessoal. Então peço à irmã Hermínia e depois à irmã Liliana que nos dirijam uma palavra de oração por missões, em particular por São Tomé e Príncipe. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, porque realmente há este trabalho cooperativo, Senhor. Há a possibilidade de nós fazermos parte, realmente, deste trabalho cooperativo. Nós te agradecemos, Senhor, porque Ele tem estendido, Senhor, a sua rede, Senhor, de forma muito boa, tem atingido países que tinham necessidades de várias ordens, Senhor, e nós vemos crescer este trabalho, Senhor. Te agradecemos por este esforço, Senhor, missionário que tem sido feito, que nós possamos estar envolvidos de qualquer uma das formas, Senhor, que há várias formas, Senhor, de podermos estar envolvidos. Que Tu fales ao nosso coração, nos impulsiones, nos motivos, Senhor, para que possamos estar presentes neste trabalho, Senhor,
conforme os dons que Tu nos dás, conforme as possibilidades que nos dás, Senhor, que nós possamos realmente ser semeadores da Tua palavra. Sim, seja. Tu dás-nos estas oportunidades, Tu dás-nos estas formas, Senhor, dás-nos este dom, ó Deus e Pai, que nós possamos aproveitar. É em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos tudo. Amém. Amém. Pai, ajuda-nos, meu Deus, a entendermos que são pequenos movimentos, são pequenos gestos. Por vezes estamos tão ocupados com a nossa vida, com as nossas necessidades, e esquecemos até de onde o Senhor nos tirou. E hoje nós temos mais do que merecemos. Então ajuda-nos a entender que pequenos gestos podem fazer toda a diferença na vida destas pessoas. Elas recebem um carinho, um abraço, um pão que custa 10 cêntimos. Às vezes nós não damos nem 5 euros do nosso dinheiro, tanto que nos sobra. Então que o Teu Espírito, Pai, esteja a trabalhar dentro de nós, porque essas pessoas, recebendo de nós esse carinho, esse abraço, essa compreensão, o vermos a necessidade deles, eles vão ver o Teu amor, porque falar do Teu amor não traz o resultado que nós muitas vezes queremos. É na atitude, é no gesto, é quando nós damos de nós mesmos, damos do que o Senhor deu para nós, que então nós mostramos o que é o amor verdadeiro de Cristo. O amor é partilhar aquilo que nós recebemos do Senhor. E nós pedimos, Pai, também que essas pessoas, ao receberem esse pouco nosso, que elas vejam que elas também podem dar. Que elas também podem partilhar. Quando recebemos, nós também podemos dar a outros, porque vemos o que isso fez por nós. E que esse trabalho cresça, não só através de nós, mas também através daqueles que são ajudados. Que ao serem ajudados, eles partilham também do que receberam. E haja frutos desse trabalho para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos. Amém. Nós teremos a oportunidade de orar todos os dias por missões e é o estímulo que deixamos para esta semana. Sermos companheiros, sermos cooperadores do esforço missionário que estamos a fazer em São Tomé e Príncipe e vamos semear a palavra. Quero convidar a que possamos agora entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas e enquanto nós entoamos o hino 410 do cantor cristão, nós podemos também, em atitude de gratidão, oferecer ao Senhor a entregar, devolver os nossos dízimos e ofertas. Aos que estão connosco hoje, que nos visitam, de maneira alguma queremos obrigar ou coagir a participar neste momento. Nós, enquanto membros da primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu, assumimos este compromisso, esta responsabilidade. Peço aos nossos irmãos tesoureiros que nos auxiliem com o levantamento de oferta, enquanto nós cantamos no serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom Rei. Satisfeito, abençoado, proclamando
consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas agora levantados. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por facto Tu nos dás essa possibilidade, Senhor, nos deste saúde, Senhor, para que possamos estar aqui, Senhor Deus e Pai. Nosso Deus, nós te queremos agradecer por cada um dos Teus filhos, Senhor, que te segue, Senhor, estar aqui neste culto, Senhor Deus. Nós te agradecemos também porque te podemos servir, Senhor, com as nossas vidas, com os nossos bens, Senhor, que de facto, ó Deus, Tu nos motives a cada dia, Senhor, a colaborar, Senhor, no crescimento da Tua obra, Senhor Deus. Nós te agradecemos tudo e fazemos no Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, a 20 de julho de 1969, o homem pisava pela primeira vez o solo lunar. Neil Armstrong, a seguir depois veio Buzz Aldrin, quando chegou ao solo lunar e estando em comunicação com a Terra, enganou-se. Ele queria dizer outra coisa, mas disse um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Ele queria ter uma frase que ficasse para sempre, mas ele estava tão nervoso que se enganou. Ele reconheceu mais tarde que se enganou porque era o nervosismo, mas ficou. Ainda bem. E nós pensamos nisto. Pequenos passos, grandes resultados. Quando nós estávamos há pouco a orar por missões, e em particular por São Tomé e Príncipe, nós pensamos que oferecer um livro, um comentário bíblico, é uma coisa menor. No outro dia falava sobre as Bíblias e brincava com o André de ele ter vários exemplares para ir comparar as traduções. Nós às vezes temos vários exemplares da Bíblia e usamos, quanto muito, 2 exemplares. Mas gostamos mesmo é daquela Bíblia e usamos. E as outras ficam lá em casa. E oferecer uma Bíblia pode fazer muita diferença. Não sei se ainda se lembram da primeira Bíblia que receberam, mas causou uma alegria em nós. São pequenos passos. E quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias hoje para vermos que pequenos passos geram grandes conquistas. Vamos abrir então as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 13. Atos, capítulo 13. E atentamente vamos ler o versículo 4. Atos capítulo 13, versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Estes pequenos passos levam a grandes conquistas. Quando nós temos o remetente certo. E eu olho aqui para alguns destes jovenzinhos e pergunto: Rafael, Tomás, quantas cartas vocês escreveram? Escreveram mesmo cartas? Não. Catarina, quantas vezes foste ao correio colocar um envelope? Não sei o que é. Agora, aqueles que já viveram assim uns aninhos mais do que estes 3, quantas vezes nós viemos aqui ao edifício em frente colocar, não falar das encomendas, mas às vezes de um envelope, de um postal. E o que era obrigatório ter? O remetente e o destinatário, claro. O selo que comprávamos aqui, irmão Eunice. Às vezes não tínhamos em casa e comprávamos aqui. Mas, irmãos, olhemos com atenção para o versículo 4. Quando nós estamos a ler o versículo 4, vemos que eles desceram e foram de Antioquia até Seleucia. E agora volto outra vez para quem tem a Bíblia em papel e tem mapas na Bíblia. E pode verificar lá nos mapas que a distância entre Antioquia e Seleucia era muito curta. Mas estes homens tiveram de o fazer. Porquê? Porque era ali que iam apanhar um barco para outros destinos. Ou seja, eles partem de Antioquia para outros locais que nem tão pouco eles sabiam onde iam parar, sabiam que iam passando e o primeiro lugar onde passam é Seleucia. E era ali um passo curto, um passo pequeno, que traria grandes conquistas. E esta passagem era importante. E se os irmãos repararem no versículo 4, não nos diz se eles pregaram ou não o Evangelho naquela cidade. Mas diz-nos algo que é o mais importante e que quero destacar nesta manhã. Quem é que os enviou? Versículo 4. O Espírito Santo. Irmãos,
Aquela carta que vocês nunca foram colocar aos correios, mas que outros foram, aquela carta tem um remetente. Versículo 4. É o Espírito Santo. Aquela equipa, Barnabé e Saulo, eles são enviados pelo Espírito Santo. E eles vão pelo Espírito Santo. Então o remetente, irmãos, não é o desejo humano. O remetente daquela equipa missionária não é uma assembleia em que uns dizem que sim, outros dizem que não e outros que se abstêm. É o Espírito Santo, versículo 4, que envia aquela equipa. Barnabé e Saulo tinham de apanhar o barco. Eles foram até Seleucia, mas eles fizeram na melhor das companhias. Eles foram com o Espírito Santo. Eles foram com o remetente certo. E sem o Espírito Santo, aquela viagem seria um fracasso. Quando há pouco víamos estas imagens, o pastor João Ribeiro, que partilhava connosco, irmãos, ele foi suportado em oração, obviamente pela Igreja Batista do Cacém, que ele pastoreia, mas foi suportado em oração por uma série de outros irmãos de outras igrejas, mas sem o Espírito Santo, aquela viagem que ele fez a São Tomé valeria nada. E é aquilo que encontramos aqui no versículo 4. Sem o Espírito Santo, sem o remetente, sem a melhor das companhias, aquela viagem seria um fracasso. Aquela viagem seria uma perda de tempo. Mas, versículo 4, porque eles foram acompanhados pela pessoa certa. Mas, porque eles foram acompanhados pela pessoa certa, enviados pela pessoa certa, chegaram ao local que pretendiam e puderam participar, entrar na missão. E este é o princípio de um movimento missionário. Enviados pelo Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo. Sem esta frase do versículo 4, podemos percorrer todos os locais que o nosso mapa indique. Sejam elas freguesias, sejam vilas, sejam grandes cidades. Se não for enviado pelo Espírito Santo, não há estrada que valha. E por muita vontade que aqueles homens tivessem, nunca teriam chegado tão longe se o Espírito Santo não os tivesse enviado. E então, ao ler atentamente o versículo 4, e chamo a atenção para este texto, porque é ele que abre todas as portas, e assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós queremos queremos ter um envolvimento em missões, mas aí nós precisamos de ouvir mais a voz do Espírito Santo. Necessitamos de ter a melhor companhia, que é o Espírito Santo, para integrarmos o seu plano missionário. Víamos há pouco nestas imagens que o alvo são sempre pessoas. O nosso alvo não são edifícios, não são ruas, não são estradas, não são outras construções, mas são pessoas. E o alvo de missões é sempre pessoas. E o nosso ganho, a nossa alegria, há pouco cantávamos, gozo, paz, felicidade, tem quem serve a meu bom rei. Esta alegria é quando nós vemos pessoas convertidas a Cristo. O nosso contentamento é saber que a viagem, a saída que fazemos, gera uma conversão, gera alguém mudado, convertido ao Senhor Jesus. Mas isto só vai acontecer se nós tivermos o remetente certo. Se o Espírito Santo estiver na nossa companhia. Se formos debaixo da ordem, enviados pelo Espírito Santo. E aí, irmãos, podemos descer, podemos ir para Seleucia, podemos ir para Chipre. E aí nós podemos ir porque estamos na melhor das companhias. Ainda que estejam muitas pessoas carentes do Evangelho, se não for o Espírito Santo a enviar, nada resulta. Versículo 4. E enviados pelo Espírito Santo descerem. Podemos nós ser enviados pelo Espírito Santo para descer, para ir para o leste, mas precisamos ser comissionados para Ele. E a nossa igreja, uma igreja missionária, quer e vai ouvir mais a voz do Espírito Santo para ir. E agora, irmãos, vejamos que os pequenos passos geram grandes conquistas com algumas limitações. Versículo 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. O versículo 5, os irmãos estão a ler, fala aqui de uma limitação. Mas de uma limitação
que é imposta pela própria equipa. Ninguém disse só podem falar aos judeus, só podem falar a estes, mas são eles que se limitam e falam apenas nas sinagogas dos judeus. Esta é uma estratégia, irmãos, convenhamos, para reconhecer que é eficaz, mas é arriscada. Porquê? É fácil de explicar aos judeus que o Messias, aquele a quem eles tanto esperavam, já tinha vindo. Era entre os judeus que se sentia esta esperança messiânica do libertador, do restaurador de Israel, o homem que seria capacitado e enviado por Deus. E então a equipa missionária, e agora vemos no versículo 5 que também tinha o João como cooperador, eles vão falar às sinagogas, vão falar aos judeus. Isto porquê? Porque os gregos tinham uma outra cultura, tinham outras expectativas, ao passo que os judeus desejavam a chegada de um libertador. Os irmãos, à quarta-feira, aqueles que têm vindo todas as quartas-feiras, têm ouvido falar das personagens da Bíblia. São 52 semanas ao longo do ano, ainda não chegámos à semana 52, mas temos estado a estudar personagem atrás de personagem. E quando nós ficámos lá em Esdras e Neemias, quando nós estudamos estas duas personagens, percebemos que se criou a ideia do Messias, fisicamente forte, militarmente capaz, um guerreiro, um libertador, aquele que iria restaurar as fronteiras de Israel, iria restaurar um reino. E aqui vejamos no versículo 5 que Saulo e Barnabé, com João, eles falam da restauração que Jesus faz. A restauração que fala do perdão, da libertação dos pecados. Porquê? Os judeus também tinham compreensão do pecado. Também eles percebiam a necessidade do arrependimento, do perdão. E é exatamente este o tema da mensagem dos missionários. Eles falam de Jesus. E eu chamo a atenção para não se perderem naquelas conversas. O que temos em comum é maior do que aquilo que nos separa. Ou aquilo que nos separa é muito mais forte do que aquilo que temos em comum. Não. Eles partem deste ponto em comum. Falam da necessidade do arrependimento. Falam da necessidade do perdão. Falam da necessidade do Messias, de um libertador. E eles então dizem, este Messias, este libertador é Jesus. É Ele que nos liberta de todos os pecados. E como os judeus compreendiam bem esta mensagem, a equipa missionária decide fazer apenas para os judeus. Mas convenhamos, eles não eram os únicos a necessitar de ouvir esta mensagem. Isto para explicar o seguinte: as nossas estratégias são sempre falíveis. As estratégias humanas são sempre falíveis. E aquilo que funciona muito bem em Viseu pode não funcionar nada bem por aquelas regiões que ontem as mulheres estavam a orar. Na América do Sul, no Caribe, na América do Norte, lá na Oceania, na Índia, pode não funcionar. E as estratégias que funcionam nesses países não funcionam tão bem aqui. Vivemos outras realidades culturais, sociais e, por que não dizer até mesmo, a nossa maneira de viver, a nossa flexibilidade. E vejamos, Barnabé e Saulo com João vão falar aos judeus. Mas algo que passa por todas as culturas é Jesus. É Jesus. Independentemente de serem cultos, ricos, e incultos, serem pobres, terem muita rede escolar ou não terem rede escolar, Jesus faz sempre falta a todas as pessoas. E é isto que Barnabé e Saulo vão falar. Eles podiam falar da grandeza da igreja em Antioquia, mas eles falaram de Jesus. E é esta a prioridade dos missionários. Não nos impormos restrições, não reduzirmos o nosso público-alvo, não reduzir a nossa influência aos que percebem ou aos que já tiveram um contacto com o Evangelho, mas nós temos de falar de Jesus. E o desafio que deixo a todos os presentes, que nesta semana, dentro daquelas pessoas com quem se relacionam, aquelas pessoas mais próximas, fale de Jesus. Há algo em comum. Sim, os que estudam connosco, os nossos colegas, então vamos falar aos colegas. Mas porventura, se houver um professor a quem vocês possam falar de Jesus, não se calem. Bem, ele é um professor, não posso falar. Não merece. Não devo falar com ele.
Se nós estivermos a falar dos colegas de trabalho, só os colegas de trabalho, e passar a algum vizinho, dizemos, não, só vou falar aos meus colegas de trabalho. Os irmãos estão a perceber, é importante nós falarmos de Jesus. Começar com um público-alvo, sim, mas não limitar, não excluir outros. E nós vamos perceber pelo texto bíblico que não há aqui uma paragem, ou se preferirmos, uma interrupção na pregação do Evangelho. Eles começam por ali apenas pelos judeus, mas vão mais longe. Começam por um lado, mas começam a ir bem mais longe. Leiamos o versículo 6 até o versículo 11. E havendo atravessado a ilha até Pafos, chegaram a um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Os pequenos passos geram grandes conquistas, com uma correção no tempo certo. Os irmãos estão a ler no versículo 6. Este homem, ele era um judeu. A quem é que os missionários estavam a falar? Aos judeus. E quem é que foi um obstáculo? Um judeu. E agora os irmãos vão perceber porque é que aquela autolimitação caiu. Eles chegaram ao outro lado da ilha e o procônsul, o governador, chamado Sérgio Paulo, que é apresentado como um homem prudente, estamos a ler no texto, um homem prudente, ele chama Barnabé e Saulo, porque mostra uma receptividade. Talvez, somos nós agora a dizer, aquele homem não fizesse parte da lista prioritária a quem falar de Jesus. Talvez eles pensassem que aquele homem nunca iria ouvir Jesus, mas ele mostra receptividade. E lá estão, Barnabé e Saulo vão falar com ele. Mas surge um obstáculo. O obstáculo é um homem da magia, um homem do encanto. O texto bíblico diz que o seu nome também se interpreta por Elimas. E ele resistia-lhes. Ele era uma resistência, era uma oposição, era uma barreira para que o Evangelho chegasse a este homem, Sérgio Paulo, o procônsul, que está no versículo 7. E o versículo 8 diz que Elimas procurava apartar da fé, procurava afastar da fé este homem que estava a ouvir a mensagem. O texto bíblico diz: procurava apartar da fé o governador. Elimas exercia uma certa influência sobre muitas pessoas e percebemos que o governador era uma delas. Talvez Elimas falasse bem. Talvez pela magia que fazia, aquele homem conseguiu ganhar uma admiração, um protagonismo entre outras pessoas, e o governador também tinha ali alguma simpatia, também se deixava influenciar por aquele homem. E quando ele tentou ouvir a mensagem que os missionários lhe transmitiam, surgiu uma oposição. Este homem menosprezava o conteúdo do Evangelho, este homem procurava negar a autenticidade do Evangelho, e este homem fez tudo para que o governador se tornasse inacessível aos missionários. O interesse que o governador revelou pelo Evangelho estava a ser inviabilizado por este encantador, por este mágico. E agora, irmãos, vamos ler o versículo 9. Vamos ler o versículo 9, porque tem uma palavra sábia. Versículo 9: todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. E voltamos aqui ao tema do Espírito Santo. É verdade, versículo 10, Paulo chama-lhe ali aqueles nomes. No versículo 11, Paulo põe ali um ponto final, o homem fica cego. Versículo 9, tudo começa com o Espírito Santo. Tudo começa quando ele é capacitado pelo Espírito Santo.
Aquela equipa saiu de Antioquia, foi até Seleucia e dali para Chipre, sempre acompanhada pelo Espírito Santo. Aquela equipa foi remetida pelo Espírito Santo, foi enviada. E agora é o mesmo Espírito Santo que capacita Paulo a falar, a repreender, a corrigir aquele homem. Foi o Espírito Santo que capacitou Paulo a ter aquela palavra que está aqui no versículo 10. Na hora H, no momento certo, Paulo falou algo que gerou uma consequência imediata. Irmãos, versículo 11, nós conseguimos perceber. E eis aí agora, contra ti, a mão do Senhor. Paulo não diz, a minha mão está contra ti. Porque Paulo, versículo 9, está cheio, está capacitado pelo Espírito Santo. Não é pelo meu poder que vais ficar cego. Não é pela minha vontade, mas é a própria ação de Deus que vai parar de uma vez por todas com a tua perturbação, com o teu mal-estar, com tudo aquilo que estás a fazer. Versículo 11, ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E agora olhamos para a parte final do versículo 11. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. A autoridade das palavras de Paulo, a autoridade desta palavra do versículo 11, fica provada naquele momento, naquele exato momento. Paulo não está a dizer aqui vai ficar cego, talvez no final da semana, talvez no final do mês, no início do próximo ano. Não, é que naquele instante o homem ficou cego, ficou sem ver. E Paulo diz que vai ficar durante um tempo sem ver, e isso acontece. O que prova que estas palavras não eram do homem, mas de Deus. Estas palavras de Paulo não vieram da sua inspiração. Nós lembramos quando Jesus perguntou aos discípulos: quem é que as pessoas dizem que eu sou? E foram falando. Todos apontaram para profetas, Isaías, João Batista, por aí fora, e Jesus disse: agora não quero saber o que é que os outros dizem. O que é que vocês dizem a meu respeito? Simão Pedro, daquele passa em frente e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ainda se recordam o que é que Jesus disse? Não foste tu, mas foi o meu Pai que te revelou. E aqui olhamos para o versículo 9, para o versículo 10 e para o versículo 11. Não foi Paulo que decretou, não foi Paulo que quis, não foi Paulo que pensou esta consequência para este obstáculo ao anúncio do Evangelho, mas foi Deus. Foi Deus que fez através daquele missionário. A autoridade para que o homem deixasse de ver não estava em Paulo, mas em Deus. E isso faz toda a diferença. A diferença está, versículo 11, que no mesmo instante aquele homem deixou de ver e procurou pela mão alguém que o pudesse ajudar. Irmãos, a correção no momento certo faz toda a diferença quando ela vem de Deus. Quando, versículo 9, o Espírito Santo nos capacita a falar, quando o Espírito Santo nos capacita a agir, quando o Espírito Santo nos capacita a dar aquele passo em frente, aquela palavra que vem da parte de Deus, não da minha parte, não do nosso interesse, mas da parte de Deus. Quando é o Espírito Santo que nos capacita a falar, quando é o Espírito Santo que nos capacita a agir, porque nós estamos abertos, estamos receptivos a que o Espírito Santo nos use, nos capacite para chegarmos a outras pessoas. Isto só acontece quando temos muita intimidade com Deus. Para ter uma palavra destas, só mesmo depois de um tempo de muita intimidade com o Senhor. E com esta autoridade, só mesmo capacitado pelo Espírito Santo. Senão, ficávamos pelas ameaças. Vais ver, um dia vais ficar cego, um dia vais ficar sem ver. E nunca acontece. Mas quando é o Espírito Santo, versículo 11, e no mesmo instante, isso acontece. Eu dizia há pouco que o astronauta se enganou. Aliás, ficou tão nervoso que disse uma frase que não era bem aquilo que ele queria dizer, mas nós sabemos agora que um grande passo para o homem, um pequeno passo para o homem, é um grande passo para a humanidade. Vejamos este texto de Atos. Uma pequena viagem foi importante para chegar até ali. Podíamos pensar que aquele grupo lá em Antioquia tinha uma tremenda vontade, uma boa vontade. Vamos enviar estes dois. Não, eles foram enviados pelo Espírito Santo. E nós precisamos dar pequenos passos para chegarmos, irmãos, ao versículo 12. E com ele vamos terminar a nossa meditação nesta manhã. E então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu.
maravilhado da doutrina do Senhor. Creu. Então o procônsul acreditou. E foi necessário ter a melhor companhia, o Espírito Santo. Foi necessário alterar um plano, de falar só aos judeus, de ir só falar com aqueles que acreditam mais ou menos parecido no mesmo que nós. E por fim, foi necessário ser capacitado pelo Espírito Santo. Ter a abertura para ser capacitado, usado pelo Espírito Santo para falar no momento certo. Para falar no momento certo. Permitam-me que eu faça aqui um desafio às mulheres que ontem estiveram aqui reunidas. A vossa oração de ontem foi importante. A oferta, foi levantada uma oferta, eu não disse, mas foi levantada uma oferta para a Aliança Batista Mundial. Foi importante. Mas as irmãs que estiveram aqui ontem, sintam-se estimuladas a continuar a orar, a contribuir, mas falem. Falem. Para os homens que não estiveram cá, falem de Jesus. Avancem. Vamos avançar. Irmãos, nós temos a melhor das companhias, temos o melhor dos remetentes e nós temos um campo vasto. Um campo vasto. Podemos dar pequenos passos, fazer pequenas deslocações, ficar na nossa escola, ficar na nossa freguesia, mas depois não podemos parar por aí. E vejamos, nós não podemos limitar. Só vou falar a estes, que são da minha idade. A estes que têm a minha profissão. A estes que têm a mesma cultura que eu. Àqueles que têm os mesmos gostos, os mesmos interesses. Nós temos de chegar até ao versículo 12. Para que alguém creia. Fique agradado com a doutrina do Senhor. Nós podemos avançar num projeto missionário e temos de avançar, mas precisamos de ser flexíveis nos planos, nas estratégias. Eu há pouco disse, o nosso alvo são pessoas. São sempre pessoas. O nosso alvo nunca são números. Nunca será um número. 200, 500, 10 mil. O nosso objetivo serão sempre pessoas, versículo 12, como este homem, que podemos até desconhecer, que podemos até nem saber o seu nome, que podemos até não ter acesso a ele em condições normais, mas que pela graça de Deus, pelas portas que Deus vai abrindo, pelos pequenos passos que vamos dando, é possível chegar a alguém. E para tal nós precisamos ter intimidade com Deus. Para que a pessoa veja, ouça, sinta, viva a autoridade espiritual com que falamos. Sem a companhia do Espírito Santo, versículo 12 não havia. Sem o versículo 4, sem o versículo 9, o versículo 12 não existia. Se não formos enviados pelo Espírito Santo, se não formos capacitados pelo Espírito Santo, se não for o Espírito Santo a conduzir os nossos passos, as nossas palavras, o versículo 12 nunca irá acontecer. Então, nós queremos avançar, queremos cooperar, queremos contribuir para que o nosso país, o nosso local de campo missionário, o primeiro, cresça, para chegarmos, talvez até São Tomé, para chegarmos, e ontem estávamos a orar pela Ásia, para chegarmos até lá. Irmãos, Deus tem-nos dado a possibilidade de chegar a uma comunidade asiática dando pequenos passos. Aqui em Viseu, a comunidade indiana está a crescer. A maioria é muçulmana. Os irmãos sabem onde fica a mesquita aqui em Viseu? Pois bem, nós precisamos não de os trazer à força, mas precisamos de orar pela conversão deles. Vamos orar? Querido Deus, é bom ler a Tua Palavra, é bom aprender dela. E neste momento pedimos, querido Espírito, que sejas Tu a capacitar o nosso entendimento, a nossa compreensão. Sejas Tu a capacitar-nos nas palavras, nos gestos, nas deslocações,
sejas tu a dar-nos a autoridade para que falemos de ti. Senhor, mostra-nos onde começar, em quem começar. E pedimos-te que haja em nós o desejo de partilhar a mensagem da salvação. E quando os obstáculos surgirem, nós queremos pedir-te esta autoridade que o texto bíblico nos apresenta. A tua autoridade para vencermos, para superarmos toda e qualquer barreira. Senhor, que esta igreja, que nós, cada um de nós, possa alcançar mais pessoas para ti. Dá-nos a intrepidez, dá-nos a coragem, dá-nos a ousadia, dá-nos a sabedoria para falar de ti a quem necessita. Limpa o nosso coração. Faz-nos ouvir a tua palavra, a tua vontade, a tua voz, para que sejamos uma igreja consagrada a ti. Pedimos-te e agradecemos-te em nome do nosso Salvador, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, enquanto escutarmos o preslúdio, vamos falar com o nosso Deus. Os pequenos passos que podemos e devemos dar para alcançarmos o versículo 12, as grandes conquistas. Então, em oração individual e silenciosa, vamos ficar conversar com o nosso Deus enquanto escutarmos o preslúdio.